O homem caiu na fé, tinha ele em Jesus. O homem caiu na fé, caiu do amor e paz, saiu da luz. O homem bom pra Deus, o homem santo, já quase pronto para subir com Jesus. O homem junto a Deus orava tanto, mas eis que a tentação. Olá, tudo bom? Tudo bom com você? Tudo bom com a sua família? Meus amados, este hino eu escutei muito, foi um hino cantado que era muito entoado, uma música entoada pelo Marcos Antônio, e fala da queda de Judas, né? Fala da forma como Judas terminou. Mas nós sabemos, amados, que sempre há um começo diante de toda a história. Toda história tem o seu começo. E é no começo da história e no trajeto que se segue que a gente pode mudar a história através de nossas atitudes. A gente sabe a história de Judas, né? Judas, ele estava com Jesus, era tesoureiro, era alguém bem perto de Jesus, mas que tinha na sua mente uma ideia de que Jesus estava chegando para ir de contra o Império Romano que governava o mundo naquela época. E a gente sabe, amados, que Jesus ele veio implantar o reino dos céus, o reino de Deus. Não tinha nada a ver com esse reino terreno em que as pessoas vivem aí lutando uns com os outros, batalhando, passando por cima dos outros e até matando, tirando a vida um dos outros para galgar as alturas e chegar nos seus objetivos. O que nós temos que entender, amados, é que assim como Judas, essa cabeça de que Jesus estava vindo para combater, fazer um montim naquela época e juntar pessoas para ir de contra o Império Romano, esse mesmo pensamento está na mente de muitas pessoas. Mas quando nós passamos a entender o que Deus quer na vida da gente, a gente entende que o nosso reino, ele é muito mais além. A nossa vida é curta, a nossa passagem aqui é transitória e Deus, ele tem algo tremendo para realizar em nossas vidas aqui, trabalhando as nossas vidas, transformando o nosso caráter, como diz o apóstolo Paulo, a estatura de um varão perfeito em Cristo Jesus. E a gente vai crescendo espiritualmente, vai crescendo como pessoa, vai crescendo na caminhada e temos que ter o máximo de cuidado para que os nossos anseios, o nosso anelo, não esteja aquém da vontade de Deus. A Bíblia diz, amados, que se a gente crê como diz as Escrituras, não é como a gente acha ou pensa que pode ser, mas como as Escrituras diz. Porque se eu creio como diz as Escrituras, ela será lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, ela será a minha base, ela será a minha rocha, a palavra de Deus, ela vai me guiar até o próprio Jesus estiver em mim, estiver trabalhando em minha vida, a minha mente estiver voltada para o céu como a mente de Cristo. O próprio Jesus Cristo, no capítulo 5, versículo 29 do Evangelho de João, ele disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, amados, na hora de fazermos as nossas reflexões sobre a vida e sobre tudo, que nós não venhamos a nos revoltar, como Judas se revoltou-se. Ele tinha essa visão de que Jesus vinha para batalhar contra o Império Romano, e Jesus ele vem totalmente diferente, ele vem pregando o reino dos céus, o reino de amor, o reino pacífico, o reino da graça e da misericórdia de Deus. E que a graça de Deus e a misericórdia de Deus, ela possa invadir as nossas vidas, que a graça de Deus, que é o favor imerecido e consequentemente o estado de contentamento por ter alcançado esse favor,
nos faz caminhar e vencer na presença de Deus. Então Judas, ele saiu do caminho, ele errou o alvo porque ele pensava nas coisas da terra. Ele vivia para as coisas da terra. Ele tinha uma visão totalmente voltada para o empoderamento humano, a questão do antropocentrismo, onde o homem é quem deve governar este mundo, governar a sua vida, governar. E não é assim. Quem deve governar nossas vidas é Jesus. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Lá no capítulo 3 do livro de Colossenses, o apóstolo Paulo ele diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, as coisas que estão no alto. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que estão da terra. Por que Paulo diz isso? Porque as da terra, elas vão passar. O carro novo ele vai envelhecer, a casa nova ela vai também envelhecer, o dinheiro no banco ele vai acabar um dia, a saúde ela vai se embora acabar. E muitas coisas que se passam aqui na terra vão terminar e vão acabar. Mas a Bíblia diz, lá na primeira epístola de João, se me falha a memória, capítulo 2, versículo 16 e diante, ele diz: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Forte abraço, que é a nossa visão, fazer como o conselho que o Senhor ele dá à igreja lá na Ásia Menor, a igreja de Laodiceia, assim me faz memória, ele diz assim que aconselha ela para comprar azeite para purificar os seus olhos, para ter olhos ungidos, para que a gente possa ver, amados. As nossas falhas aqui na terra vai permanecer. Nós somos falhos, iremos falhar de diversas formas, mas a diferença é porque nós temos para onde correr, aos pés de Jesus, aos pés daquele que perdoa, com o coração quebrado e contrito, a gente vai a Jesus, coisa que Judas não fez. Judas teve remorso, e remorso não é arrependimento. Já Pedro traiu Jesus e teve arrependimento, ele chorou amargamente e se arrependeu, porque ele pensava que conseguia ir com Jesus até a prisão e até a morte. Mas ele não conseguia, ele não conhecia a sua estrutura. Mas Deus conhece a nossa estrutura. No Salmo 103, versículo 11, ele diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim ele se compadece de nós, porque ele lembra, ele sabe que nós somos pó. Que Deus abençoe você e a sua família, que Deus continue fortalecendo a sua vida, as nossas vidas, e que nós possamos, na hora de pensar e caminhar, que possamos pensar nas coisas que são de cima, que possamos ver, não como Judas, que por tanta revolta traiu Jesus, vendeu Jesus, e que de repente, quando ele deu por conta, já era tarde demais. É por isso que o cantor ele diz: o homem junto a Deus, o homem junto a Deus orava tanto, mas eis que a tentação, sem vigiar, o encontrou e penetrou no seu ser. O golpe réu da traição, um beijo então se deu para sua perdição. Às vezes, nem todo gesto é um gesto de carinho, de amor. Às vezes é um gesto que por trás daquele gesto, que parece de carinho, de amor, vem uma traição de forma a levar-nos a entender de que Deus, Ele tem a melhor direção para nós, que a nossa mente ela seja permeada da presença, da graça e da vontade de Deus. Deus abençoe a você, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.